Vídeo rápido e no vídeo de hoje nós temos muitos anúncios de dividendos, temos 10 das melhores pagadoras da bolsa e comentar também sobre problemas da Vale que já vem causando grandes quedas na cotação. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando pelo Banco Banrisul, que acabou de anunciar um pagamento de quase 100 milhões de reais. Aqui a gente tem juros sobre capital próprio e nesse caso nós temos também 15% do imposto já retido na fonte. O Banrisul, ele é conhecido como um bom pagador de dividendos. O próprio Luiz Barsi investiu recentemente no banco e hoje, depois desse anúncio, o Banrisul teve uma alta muito forte. Ele chegou a subir quase 4% no acumulado do ano. O banco já tem uma alta que supera os 10%, se recuperou até mais do que alguns grandes bancos, só que isso não anula toda a queda do último ano. Nos últimos 12 meses, o Banrisul, mesmo com essa alta, ele tem uma desvalorização de quase 26%. E no comunicado do banco, eles trazem os 90 milhões, que dá um valor de 22 centavos por ação. E nesse caso, a gente não tem diferenciação de ação ordinária, preferencial e a preferencial tipo B. A gente tem 22 centavos bruto, que depois do desconto de R, a gente tem um valor líquido de 0,18, quase 19 centavos por ação. Então, no resumo, esse dividendo do banco, ele tem Datacom no dia 14/3, então sexta-feira agora, o sócio ele tem que estar posicionado, ele tem que dormir comprado até a próxima segunda-feira, que ele já garante o direito de recebimento desse JCP, e ele vai ser pago no dia 26/3, daqui a cerca de 2 semanas, num valor líquido de 18 centavos por ação, e a gente tem um dividend yield de mais de 1,7 somente para esse pagamento. Lembrando que o banco ele tem muitas datas de pagamento. O Banrisul ele tem uma excelente frequência, ele paga 5 vezes ao ano e alguns anos ele chega a ter até 6 dividendos. Então ele é um ótimo pagador de proventos, que infelizmente voltou acima dos R$11 e o dividend yield atual é de 8,9. Num comentário rápido, ele beirou a casa dos 10%, quando o banco no começo do ano agora estava bem descontado, ele era cotado a R$9,60. A Home também anunciou um novo JCP para quem é sócio. A empresa também sobe no dia de hoje e, assim como o Banco Banrisul, ela se recuperou bastante em 2025, uma alta na casa de 13%, só que no último ano a queda acumulada ela é de 25%. Então a Home ela trouxe, em forma de juros sobre capital próprio, a remuneração de 18 centavos por ação, com um Datacom para o dia 17 de março. Então tem Banrisul sexta-feira e na segunda-feira também tem Datacom para as ações da Home. O pagamento ele fica para o dia 12 de julho, daqui a exatamente 3 meses. Então, no resumo desse anúncio, a Datacom é agora dia 17, o pagamento é daqui 3 meses, no dia 12 de junho, e o valor líquido que vai cair na conta de quem é sócio é de 15 centavos por ação, com uma remuneração, um dividend yield de 1,64. A Home está cotada hoje pouco acima dos R$9 e tem um dividend yield bastante atrativo de 8,7%. Fora isso, falar do Banco do Brasil, que acabou de trazer um comunicado. Dividendos de JCP, eles foram corrigidos para cima. Isso daqui é importante para quem é sócio. Isso aumenta o valor que vai cair na conta. E entre o dia 20 e 21 agora desse mês, o sócio ele tem direito não só a esses dividendos, como também um outro JCP de quase 15 centavos por ação. E quando a gente junta tudo isso, esses três valores diferentes já com a correção monetária, a gente tem pagamentos que vão acontecer no dia 20 e 21 desse mês, o valor líquido somado os três pagamentos de 56 centavos por ação, o que dá um dividend yield bastante interessante de mais de 2% somente para agora. Lembrando que o Banco do Brasil, assim como o Banrisul, ele tem uma frequência muito alta de pagamento de dividendo, então o sócio vai receber agora, no mês de junho já tem mais 2 pagamentos, entre agosto e setembro mais 2 pagamentos, e no final do ano, no mês de dezembro, caem outros 2 pagamentos na conta. Então excelente remuneração, excelente frequência. E o outro lado positivo é que o Banco do Brasil, aos poucos, vai devolvendo toda aquela alta, aquele momento de empolgação vai passando, e o banco que recentemente chegou a ser cotado a quase R$30, está prestes a voltar para a casa dos 26 e quem sabe buscar novamente aqueles R$23 do começo do ano.
Fora isso, falar da Vale, uma outra ação que vem numa sequência muito forte de quedas das empresas cíclicas hoje, ela inclusive liderava as perdas e já está novamente na casa dos R$ 53. No último ano, a Vale acumula uma queda de quase 12% e os temores sobre a empresa eles só aumentam, principalmente depois que o mercado voltou a especular a possibilidade dos Estados Unidos viverem uma nova recessão. Então, num comentário rápido, isso é uma discussão que aumenta a cada dia. A chance disso acontecer ganha cada vez mais força e toda vez que a gente fala de recessão, os primeiros papéis ou os primeiros setores a serem atingidos são as empresas cíclicas ligadas a algum tipo de commodity. A gente começa a ter um desbalanceamento na questão oferta e demanda e a gente vai falar de petróleo, minério, tudo aquilo que tem um consumo muito alto, mas somente em momentos que a economia ela vai bem. Então o temor de recessão ele voltou, um dos grandes impactados é o setor de minério de ferro e como se essa especulação toda ela não fosse suficiente, com o minério de ferro já baixando da casa de $100, a gente ainda tem todo o problema envolvendo a tarifa de grandes economias. A demanda ela começa a ficar mais fraca. A gente comentou recentemente sobre os níveis de minério de ferro estocados nos portos da China, eles estão em níveis recordes. Isso mostra que a oferta de um lado ela está bastante aquecida, mas a demanda do outro lado ela não caminha no mesmo ritmo. Os estoques crescem, o preço da commodity cai e a gente começa a ter um efeito dominó, que começa na produção de minério e vai até a siderurgia. Como a oferta está muito alta e a demanda está muito baixa, começa a haver corte de produção e é aí que o investidor vê empresas como a Vale e a CSN Siderurgia tendo quedas muito fortes nos últimos dias. O minério de ferro hoje está cotado a $101 a tonelada, mas vale lembrar a distância, a disparidade que a gente tem em períodos de crise e recessão e em períodos de economia mais pujante, em super ciclos de commodity. O minério de ferro ele chegou a ser cotado a $220 a tonelada, enquanto no último momento de dificuldade, que foi lá em 2015 e 2016, o minério de ferro ele chegou a ser cotado a $37 a tonelada. Então tem um longo caminho, a depender principalmente da visão macro de cada um. Fora isso, falar de dividendos, a gente vai ver uma carteira bastante condizente de 10 ações que o Safra trouxe com uma remuneração que pode ultrapassar a casa de 11% de dividend yield. Então aqui a gente só tem boas empresas e para quem procura esse tipo de estudo, em primeiro lugar a gente tem a nossa carteira de dividendos perfeita, um estudo feito no começo do ano, é uma série longa de vídeos. Se você quer montar sua carteira de dividendos, não deixe de ver e acompanhar aqueles estudos. E essa carteira do Safra, assim como a do Banco do Brasil, que eu sempre gosto de trazer, ela é bastante condizente, a gente só tem boas empresas, nenhuma pegadinha e aparentemente seria um bom pontapé inicial. Todas elas têm o mesmo peso na carteira e a gente começa com a Gerdau com dividend yield de 7,2%, na sequência Porto Seguro com dividend yield de 4,7%, aqui eles estão buscando muito mais constância e a segurança do próprio setor no momento que a gente vive. O setor de seguros, além de previsibilidade, ele é o único talvez da Bolsa de Valores com uma performance positiva nos últimos meses. Depois a gente tem o Itaú com um dividend yield na casa de 10%. No comentário rápido, está muito fora do histórico do próprio banco, só que o yield atual, com toda essa remuneração e esse extraordinário que Itaú está trazendo, ele fica realmente na casa de 9% até mais de 10% a depender do preço. Depois na sequência a gente tem o Banco do Brasil, esse daqui reconhecidamente um dos melhores pagadores da Bolsa, eles esperam uma remuneração de 11,2% e aqui a gente já tem o maior dividend yield de toda essa lista. Então numa carteira previdenciária, Banco do Brasil com certeza não pode faltar. Depois a gente tem a Petrobras, a melhor pagadora de toda a Bolsa de Valores nos últimos anos, com a expectativa de um yield na casa de 11%. No comentário rápido, no caso da Petro, muita gente vai ter dúvida quanto a essa remuneração, porque o dividend yield atual dela, ele fica acima de 20%, só que a gente já estudou a empresa e viu que essa remuneração ela ficou para trás. O yield real, com base na distribuição atual e com base na cotação atual, a tendência é que em 2025 ele fique entre 10% até 15%, o que ainda é uma ótima remuneração no caso das ações da Petrobras. Depois a gente tem a Vale, mais uma empresa com um bom histórico de pagamento, um dividend yield esperado de 9,2% para esse ano. Depois a Primeira Elétrica, a CPFL, que recentemente a gente fez um vídeo dedicado e estudou a empresa na nossa comunidade, e aqui
porque eles estão sendo bem cautelosos. A CPFL, ela deve entregar um dividend yield bem acima desses 6,5%. Depois vem mais uma elétrica, a CEMIG, que no comentário rápido, assim como o Banco do Brasil, não pode ficar fora da carteira daquele investidor que busca uma carteira bem remunerada. O Banco do Brasil, ele tem um bom yield histórico de 7,4%, enquanto a CEMIG, ela se destaca da Bolsa de Valores inteira, ela tem uma média histórica sem falhar, sem lacunas de pagamento. Isso daqui é dividendo médio de mais de 11% e com o dividend yield atual de 12,76%. Só que a expectativa para esse ano é de uma pequena queda para casa de 10% por ação. Uma outra ação boa pagadora de dividendos, muito fora do radar. Quando a gente fala do setor de telecom, geralmente o investidor e o mercado ele comentam bastante sobre a Vivo, só que a TIM nos últimos anos ela tem se destacado. Eu só não espero um dividend yield tão forte. Ela deve entregar um bom pagamento, mas isso tem grande chance de ficar abaixo dos 2 dígitos, e eles terminam com Copel, que não é reconhecida como uma boa pagadora, não tem um bom histórico. Hoje a empresa paga cerca de 5%, só que existe a expectativa, assim como no caso da Eletrobras, de uma elevação nesse pagamento, e aí sim a gente teria a Copel e a própria Eletrobras como boas pagadoras de dividendos do setor elétrico. Para a gente finalizar, mais 2 anúncios de dividendos. A Vulcabras, além desse novo anúncio, ela trouxe um novo programa de recompra, e isso somado a toda essa distribuição. A Vulcabras é uma empresa que tem uma frequência de pagamentos bastante interessante. Esses 2 pontos podem gerar um valor muito bom para quem é sócio. Então a data desses dividendos fica para o mês 4, 5 e 6, dia 17, 20 e 18, em um valor bruto de 12 centavos por ação. A Vulcabras acabou de divulgar o resultado, foi um balanço misto, a empresa continua lucrando bem, ela continua crescendo, mas quando a gente olha a margem bruta, ela caiu, ela saiu de quase 43% para 41,6%, e isso explica um pouco dessa queda de hoje, que na abertura do pregão, a empresa caía bem forte, uma queda de mais de 4%. E para a gente finalizar, mais um anúncio de dividendos de uma empresa bem interessante, já foi uma empresa bastante falada, bastante comentada, e os mais antigos vão lembrar que essa empresa, ela já chegou a ser a queridinha da carteira de Luiz Barsi Filho. Então, se você ficou até aqui no vídeo, deixa no comentário se você se recorda de toda aquela saga que a Eternit já viveu. Isso não faz 6 anos. 6 anos a gente fala apenas da RJ. A Eternit ela viveu o auge de 2013 até 2016. Aqui foi um grande problema com amianto. Aqui a gente fala de processos e perdas de receita, tentativa de mudar a principal matéria-prima e até mesmo o produto da empresa. Ela era uma ótima pagadora de dividendos, ela chegou a pagar quase 21% e ainda tem uma boa média de remuneração. Então ela trouxe um dividendo que tem Datacom no dia 17/3, então junto com a Home, um valor pequeno de apenas 3 centavos por ação, e a data de pagamento fica para o dia 30 de setembro. E além desse dividendo, a empresa também divulgou o resultado no 4º trimestre. O lucro dela caiu 90%, saiu de 83 milhões para apenas 8 milhões no período. Teve os pontos que contribuíram para esse resultado, só que essa queda de hoje ela é justificada por uma perda de margem e uma queda na casa de 30% do EBITDA recorrente. No dia de hoje, negociada a R$ 5,00, a empresa tem uma queda na casa de 3%. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente falou de vários anúncios de dividendos, vimos 10 boas empresas para estudar e começar uma carteira de dividendos, e falamos também da Vale, do que explica e os motivos de toda essa queda recente. Deixa no comentário se gostaram ou não, de qual dessas empresas vocês são sócios. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, e se você está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, e através de um link na descrição você também consegue negociar diversos benefícios. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!